Bom dia, amigos. Este é o canal do Zaraba. Hoje, segunda-feira, 7 de setembro de 2020, dia da independência do Brasil. Que esse dia e que esse grito ecoe em cada coração dos brasileiros, que saiam de suas casas e lute de peito aberto contra a tirania das máscaras, do isolamento social e tantas outras imposições ditatoriais, tirânicas, promovidas por prefeitos, governadores desse nosso imenso e amado país. Meus amigos, hoje eu trago para vocês essa notícia aqui que saiu no dia 3 de setembro e que viralizou pelo WhatsApp e que redundou nessa pergunta: fazer o bem agora é crime em Goiás? Não só em Goiás, mas no Brasil? Essa história se passa em Lusiânia. Um engraxate de catalão, um menino, ele entra numa loja para comprar um relógio de promoção para o seu tio, considerado como pai. Ele foi abandonado pelo pai, criado pelo tio, com amor de pai. Isso na véspera do domingo do Dia dos Pais. O gesto de amor e carinho do garoto, que trabalhou durante tanto tempo engraxando sapato para reunir o dinheiro para comprar um presente para o seu pai, chamou a atenção do proprietário da loja, que resolveu gravar a ação, seguido de vários conselhos para que a criança prossiga pelo caminho da retidão e honestidade, pois nos tempos de hoje esses gestos de honestidade e de amor não são comuns, ainda mais partindo de uma criança que foi abandonada pelo próprio pai. Com esse gesto, o relojoeiro não só conseguiu difundir esse ato de amor dessa criança a seu pai, como também catapultou a ajuda de milhares de pessoas que doaram alimentos, toneladas de alimentos, roupas, outros bens, como um laptop, um smartphone e outras coisas necessárias que o menino não tinha. Ele morava numa casa pobre, alugada, e agora se pensa até em comprar uma casa para esse menino. Mas vejamos agora o que aconteceu. Aqui, o Ministério Público do Trabalho, esse bando de parasitas que nada faz do que chupar o sangue do contribuinte brasileiro, o que esse Ministério Público fez? Foi lá atrás do relojoeiro chamado Paulo César e o obrigou a assinar um termo de ajuste de conduta. O Estado determinando como a pessoa deve se conduzir. Desse promotor esse procurador chamado Leomar Daroncho. Esse sujeito analfabeto funcional está a serviço do Cariá, porque está punindo aquele que promove o bem, enquanto ele protege o mal. Meus amigos, são esses membros do Poder Judiciário, em todas as suas esferas, em quase sua totalidade, porque são poucos funcionários públicos desse tal de judiciário que honram verdadeiramente a sua função, trabalhando com honestidade e devoção ao seu dever para com o público. A maioria é de parasita, como esse tal de Leomar Daroncho, que deve ganhar ali seus 30 mil reais para praticar uma ação como essa. Mas são eles, meus amigos, esse Poder Judiciário, esses Ministérios Públicos, são eles os responsáveis pela total inversão dos valores do nosso país, já que esse Poder Judiciário protege os grandes ladrões
os assassinos, os pedófilos, os narcotraficantes, deixando-os nas ruas, enquanto ameaça de prender um cidadão de bem que aconselha uma criança a permanecer com a sua virtude de honestidade e de amor ao seu pai de criação. São esses juízes, esses tais de ministros do Supremo Tribunal Federal, esses 11 sinistros, cuja alma está como um telhado de fogão a lenha, um telhado numa casa que tem fogão a lenha, esses sinistros, cujo coração foi endurecido para as carências do povo e para as reais necessidades do povo, são esses sinistros que promovem o casamento gay, como se entre duas pessoas do mesmo sexo pudesse haver procriação. São esses mesmos juízes que permitem que esses casais ilegais, que esses casais, aliás, de mesmo sexo, possam adotar crianças, contrariando a natureza da união que Deus instituiu entre o homem e a mulher para procriar. Visto que é necessário a criança para ter um bom desenvolvimento psicossocial, psicossomático, inclusive, mental, ele tem que ter necessidade da referência de um pai e da referência de uma mãe. Mãe, mulher, pai, homem. Eu não tenho nada contra os gays, mas se eles abdicaram da sua função princípio natural, por que tem que mascarar e adotar a criança para ser criada ou por 2 homens ou por 2 mulheres, sem a referência contrária e necessária? Pois bem, meus amigos, eu não quero estender muito nesse assunto, mas o assunto, o que eu quero reafirmar é que esse judiciário, esses deputados esquerdistas, são eles um câncer que não corrói só o corpo deles, o corpo da nossa nação, mas corrói a alma do brasileiro. Veja esse exemplo aqui de Goiás. A ação desse Ministério Público do Trabalho, essa área, essa tal de Justiça e Trabalho que foi criada pelo Getúlio Vargas, o fascista, o genocida Getúlio Vargas, esse sim genocida, que deixou esse monstrego no país e sobre o qual até hoje penamos, que é esse tal de Ministério da Justiça, esse Ministério do Trabalho, essa CLT e esses parasitas que consomem o sangue do brasileiro. Então, chegamos naquele tempo em que Rui Barbosa dizia, já no século passado, frase dele: haverá um tempo que o homem se envergonhará de ser honesto. Parece que, por graças ao judiciário e a esses deputados dos infernos, esse tempo chegou, meus amigos. Mas não vamos desistir de seguir os mandamentos de nosso Senhor e continuar nessa luta pelo restabelecimento das virtudes como norte na vida de cada uma dessas crianças e desses jovens. Porque, ao contrário, tais deputados, tais juízes, ministros, para eles, os vícios, as maldades, as crueldades parecem ser aquilo que os conforta. Meus amigos, tenhamos fé e rezemos, dobremos nossos joelhos e vamos pedir a Deus
a Jesus amado, que fortaleça nossos corações diante dessa guerra que estamos empreendendo contra esses filhos do Satanás. Inclusive, devemos rezar pela conversão deles, se isso for possível. Nada há de novo embaixo do sol. Assim, meus amigos, termino esse vídeo agradecendo e pedindo a Jesus que abençoe essa semana para todos nós, especialmente para você que está me ouvindo, e agradecendo os novos inscritos deste pequeno canal, esperando que essas mensagens possam chegar ao maior número de pessoas, pois as julgo relevante. Um grande abraço.